e falando um pouquinho também sobre Tiago, né? Porque há muita, como é que eu posso dizer, muita confusão a respeito de Tiago, quem é o Tiago, tá bom? Então vamos começar então. Se você quiser anotar, ou de repente eu posso passar ali em PDF depois, aí tu passa para o grupo das mulheres aí, tá bom? Esse estudo, esse pequeno estudo aqui. Bom, vamos lá. Pode parar se você quiser fazer perguntas, tá bom? Pode parar também, se não entender. Vamos lá, minhas irmãs. A carta de Tiago, ela pertence às cartas chamadas gerais. As cartas gerais são aquelas cartas que são para toda a igreja. Então, geralmente, ela não era específica para determinada pessoa, mas ela era para várias pessoas, cartas gerais, tá bom? Assim como as cartas de 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 3ª João e Judas. É o mesmo cunho, tá bom? Chamado cartas gerais. Há muitos escritos não canônicos, ou seja, que são que não entraram na Septuaginta, né, dotados do 1º século e início do 2º, que, de acordo com os historiadores, receberam influência do próprio Tiago, dado a semelhança de muitas passagens com a sua epístola. Então, o Tiago, ele foi tão influente na época dele. Vamos prestar atenção, meninas. Tiago foi tão influente na época dele que ele influenciou várias pessoas, vários líderes que escreveram outros livros que a gente chama não canônicos, né? Livros, por exemplo, como a Epístola de Barnabé, 1ª Clemente, que foi escrito em 95 depois de Cristo, né? Quer ver outro? Pastor de Hermans. Tudo isso aí tem influência de Tiago, dado a linguagem muito semelhante à Epístola de Tiago. Então, assim, a gente já aprende uma coisa. Tiago era muito influenciador. Pessoa super inteligente, né, culto. E para nós já é um ensinamento. O crente, ele tem que influenciar pessoas. Ele não tem que ser influenciado por ninguém. Se onde você mais trabalha, onde você está, você não influencia pessoas para que possam conhecer o Evangelho, né? Então, você precisa receber do Senhor mais poder para poder testemunhar mais. Tiago influenciava tanto que, para você ter ideia, ele foi um dos colunas da igreja ali em Jerusalém. Tá certo? Agora, quem escreveu a epístola de Tiago? Aí vamos redundar, né? Tiago. O problema é saber quem foi esse Tiago, né? Tá certo? Aí a pergunta é, quem foi Tiago? Abra aí na epístola de Tiago para a gente ver. Coloca aí, Márcio. Tiago, capítulo 1, versículo 1, por favor. Olha o que é que ele fala. Quem foi Tiago? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, Tiago era um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porém, aqui está oculto algo, que a gente vai entender quem era esse Tiago realmente. Não que ele mentiu aqui, realmente ele era servo de Deus, tá bom? E do Senhor Jesus Cristo. Porém, tem algo a mais aí que a gente vai aprender sobre o Tiago, tá bom? O uso de um único nome, no caso Tiago, numa carta escrita com tamanha autoridade, deixa subentendido que o autor era uma figura muito conhecida da época. Por Tiago ser um nome muito comum, assim como existe no meio de nós Maria. Eu sou Maria, mas qual Maria? Qual José? Tiago, por ele ser muito conhecido, né, ele usa somente o nome Tiago. Então, a quem ele escreveu, todo mundo conhecia ele na época. Daí você tira que era alguém muito importante, né? Então, deixa subentendido isso, que todo mundo conhecia o tal indivíduo, né, mencionado no Novo Testamento. E aí, o que acontece, meus irmãos? Existe pelo menos 4 ou 5 Tiagos na Bíblia.
Vamos lá entrar aqui. Dos 4 Tiago do Novo Testamento, apenas o filho de Zebedeu e o irmão do Senhor destacam-se como proeminentes. Então, na verdade, tem 5 Tiago. Desses 5, só 2 se destacam de forma proeminente. Tá bom? Um é o filho de Zebedeu e o outro é o irmão de Jesus Cristo. E aí a pergunta é, qual foi dos dois que escreveu a epístola de Tiago? Calma, vamos ver se é o irmão mesmo. Há controvérsias. Vamos lá. Ó, há pelo menos 5 homens no Novo Testamento que são chamados pelo mesmo nome, tá bom? Vamos ver o primeiro Tiago, Lucas 6,16. O primeiro Tiago é o pai de um dos 12 discípulos de Jesus. É Lucas 6,16. Judas, o quê? Filho de... Esse Judas aqui, né? É quem? Não, olha, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou... Esse Judas, filho de Tiago, não é o Judas Iscariotes, não. Exatamente, entendeu? Tá vendo como confunde se a gente não lê direitinho? Então, esse é o primeiro Tiago, que é o pai de Judas. Não Judas Iscariote, do outro Judas, tá bom? Vamos ver o segundo Tiago que aparece. Lucas 6,15, por favor. O segundo Tiago é um discípulo de Jesus, filho de um homem chamado Alfeu. Aí, ó. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Esse era um dos discípulos. Esse Tiago aqui era filho de Alfeu. Tá certo? Aí agora a gente vai para o terceiro Tiago, que se encontra em Marcos 15:40, que é apelidado como Tiago Menor. Se fosse na linguagem de hoje, seria assim, Tiago Júnior. Né? Para nós, Tiago Júnior lá é chamado Tiago Menor, que é o terceiro Tiago. Marcos 15:40 diz como? Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e ainda Salomé. Eu ri tanto assistindo aquele... É Texoso, é que chama? Quem assistiu? Texoso, quem assistiu aqui? Só, né? Aí eu ri tanto, que o Jesus lá, o Jesus dele é bem descolado, né? Ele fica rindo, tá, não sei. Aí ele, quando encontrou com esse Tiago aqui, Tiago menor, aí ele... Tiaguinho, ô Tiaguinho, eu digo, mas eu ri demais. Jesus chamou um cara de Tiaguinho, mas eu ri, viu? O quarto Tiago, Mateus 10:2. O quarto Tiago era o irmão de João, filho de Zebedeu. Coloca aí. Mateus 10:2. Esse era o irmão de João. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, esse outro Tiago aí é o irmão de João, que também era discípulo de Jesus Cristo, tá bom? Agora vamos ver o último Tiago. 5 a gente já vai vendo, tá bom? O último Tiago. Gálatas 1:19. Coloca aí, por favor. E não vi outros dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, esse último Tiago, ele é o irmão de Jesus Cristo, irmão do Senhor. Tá bom? Aí você volta lá no versículo 1 de Tiago. Que coisa linda. Eu acho que até o pastor Augusto já falou isso aqui. Coloca lá o Tiago 1. Veja que o apóstolo Paulo fala que ele é irmão do Senhor, né? Que era o coluna da igreja. Tiago 1:1. Por favor. Olha, meus irmãos. Não, Tiago 1:1. Olha que coisa linda, meus irmãos. Tiago, servo de Deus e do... Você vê que ele não usa a palavra irmão do Senhor, né? E eu aprendo aqui a submissão e o reconhecimento de quem era o irmão dele. Por quê? Porque eles não acreditavam em Jesus. Você lembra daquele episódio que eles, nem a sua família acreditava nele? Pronto, Tiago estava no meio também. No entanto, após se converter,
ele se torna um dos principais apóstolos lá de Jerusalém. E aí, quando ele escreve essa carta, ele se denomina servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele não se aproveita porque é da família. Ele diz, eu sou irmão de Jesus. Não é lindo isso? Cadê a água? Pega para mim. Perfeito. Qual é o nome da irmã? Rosana? Josana, exatamente, Josana. Ele só se converte, os historiadores falam, né, que após Jesus aparecer a ele, o Jesus ressurreto, se apresenta a ele. Aí é o momento que realmente ele vê a veracidade de quem era o irmão dele, né? E a conversão foi tão linda, tão bonita, tão eficaz, que ele se torna, junto com Pedro, a coluna, quer dizer, Pedro, João e Tiago, era o principal de Jerusalém, meus irmãos. O principal eram esses homens aí. Que é o que o apóstolo Paulo fala, né? Os colunas da igreja, eram eles. Que foram eles que receberam o apóstolo Paulo, porque ninguém queria conversa com Paulo, né? Ninguém queria conversa. Paulo até briga, ele diz assim, para mim eu só considero apóstolo esses três. Paulo diz dessa forma, né? Com outras palavras. Para mim, aqueles que se consideravam apóstolos, para mim não serve de nada. Agora, os que me receberam bem foram Tiago, Pedro e João. Ok, meus irmãos? Entendido até aí? Então, esse Tiago, o irmão de Jesus, foi esse aí quem escreveu a carta. E por que, pastor, escreveu a carta? Aí a gente vai voltar àquele primeiro texto aqui que eu disse a vocês. Não, o texto não, o escritor aqui ele faz um parâmetro aqui, ele diz assim, olha, cadê? Dos 5 Tiago, né, aí tem o filho de Zebedeu e o irmão do Senhor é que se destacam. Então se destacam desses 5, só se destacam 2, que é o filho de Zebedeu e o irmão de Jesus. Porém tem o seguinte, o Tiago, filho de Zebedeu, ele morreu martirizado em 44 depois de Cristo. Isso está em Atos 12:2. Pode colocar aí? Atos 12:2. Coloca aí, por favor. Eu não verifiquei esse texto, mas mandou matar Tiago, irmão de João. Então esse Tiago, irmão de João, ele foi martirizado. Então a data que consta como é que se chama? Não, da escrita do livro é muito depois da morte desse primeiro Tiago aí, filho de João. Então não tinha como esse João ter escrito a carta de Tiago, porque estava bem dizendo no início da igreja. A igreja aqui, que era os judeus que se converteram, e eles estavam na diáspora, né, divididos em vários lugares. Isso aconteceu exatamente depois da perseguição que houve. Que houve, então, a morte de Tiago, irmão de João. Então, só ficou proeminentemente o outro Tiago, que era irmão de Jesus Cristo. Então, um dos dois era os únicos mais conhecidos que poderia ter escrito essa epístola. Como esse morreu, então todos os teólogos, todos os estudantes, todos os pesquisadores unânimes falam que essa epístola foi escrita por Tiago, o irmão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pronto. Alguma dúvida até aí? Não, né? Vamos lá então. Qualquer dúvida, pergunte, tá bom? Jesus possuía um irmão com esse nome. A gente já sabe. E não só isso, também Jesus tinha um outro irmão que chamava Judas. Sabia disso? Quem sabia que Jesus tinha outro irmão chamado Judas? Pouquíssimas pessoas, né? Mateus 13:55. Coloca para mim, por favor. Mateus 13:55. Olha o que é que diz. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então esse Judas, que também está na Bíblia, é quem?
é o irmão do Senhor também. Vê como ele também começa a carta. Vamos lá, abrem Judas aí. Coisa linda, gente. São pérolas. Coloquem Judas, no início de Judas, por favor. Ó, Judas, servo e irmão de Tiago. Ele não fala nem que é irmão de Jesus. Gente, isso é lindo demais. Olha, o judeu era altamente ético. A gente tem que aprender muito com o judeu. Ele era altamente ético. Por quê? Eles não queriam aparecer para ninguém. Porque ele podia muito bem dizer, irmão de Tiago e de... Mas eles não falam. Ele diz que ele é servo de Jesus e irmão de Tiago, né? Tiago também é o que escreveu a carta de Tiago. Gente, seja discreto com as coisas do Senhor. O que tiver que ser seu, ninguém toma, é seu. O que Deus tem para você é para você, não é para outra pessoa, né? Esses homens eram altamente éticos. Não precisavam dizer que era irmão do Senhor para se beneficiar para a igreja, para alguém, para ninguém não. Simplesmente eles sabiam quem era Jesus, que eles eram servos de Jesus, apesar de ser irmão de carne, mas eles não se beneficiavam por isso, tá bom? Isso é um ensinamento lindo. Muita coisa. Exatamente. Exatamente, perfeitamente. Né? Qual o ano que o livro foi escrito, o livro de Tiago? 40 depois de Cristo, tá bom? 40 anos depois de Cristo. E quais os destinatários do livro? O livro foi escrito para quem, pastor? Como eu já falei, o livro foi escrito para os judeus que se dispersaram, os judeus convertidos, que estavam dispersos por vários lugares. Por isso que é chamado Cartas Gerais, que ela ia circulando para vários lugares, né? Então, os judeus que se converteram. Para você ter ideia, Tiago, ele era um dos líderes principais de Jerusalém, mas ele era o principal líder dos judeus que se converteram ao cristianismo. Quem não lembra do episódio do conflito que houve entre Tiago e Paulo? Porque Paulo era o líder dos gentios e Tiago era líder dos judeus. E aí o que acontece? Paulo está lá conversando e vai ter lá uma reunião que o pessoal de Jerusalém é chamado para ter uma reunião para resolver uma situação de negócio de circuncisão e tal. E aí, quando Tiago chega com toda a sua turma de Jerusalém, Pedro, que estava junto com os gentios, ele se afasta dos gentios e só vai dar atenção agora à turma de Tiago. Né? E aí, quando Paulo vê aquilo, Paulo fez, não está certo. E aí, Paulo, com toda a autoridade, chama a atenção, né, de Pedro, por ele estar desprezando os gentios quando estava na presença de Tiago e de seus irmãos, de seus amigos judeus. Né? Então, olha só que dois nortes diferentes, né? Tiago era o grande líder dos judeus, dos convertidos a Jesus, e Paulo era o grande líder dos gentios. Ok? Cada um com um ministério para Jesus, porém de pessoas diferentes. Ok? Pastor, qual o aspecto cultural no momento em que o livro foi escrito? Como eu já falei, os cristãos judeus a quem Tiago se dirige enfrentavam problemas pessoais e outros maiores em suas congregações devido à religiosidade e hipocrisia de alguns entre eles. O livro de Tiago ele é muito pessoal. Muito pessoal. Você vai ver no livro de Tiago muita semelhança com o Sermão do Monte. Quando você começar a ler, vai ver muitas palavras, Sermão do Monte. E você vai ver também muita citação do Velho Testamento. Pelo menos de 36 citações, ou melhor, de 30 e poucos livros do Velho Testamento, ele cita pelo menos 22. 22 do Velho Testamento. Então, Tiago, ele tinha toda a base dele, era exatamente dos ensinamentos do irmão dele, de Jesus Cristo. Né? Apesar dele não acreditar no irmão, mas com certeza ele estava ali acompanhando os sermões,
né, na sua casa ou junto ali com os discípulos, né? Porque, meus irmãos, a loucura, eu posso dizer assim, a loucura que aconteceu quando Jesus estava aqui era algo que chamava a atenção de qualquer pessoa. Chamou a atenção de autoridades. Imagina a família de Jesus. Várias vezes a gente vê a família de Jesus tentando falar com ele e não conseguia, porque a multidão cercava. Então, com certeza, Tiago, mesmo não acreditando no irmão, ele viu muitos ensinamentos de Jesus, aproveitando que o livro de Tiago você vai ver muita semelhança com o Sermão do Monte em muita coisa. Tá certo? Então, o aspecto cultural é isso. Há muita hipocrisia, né? E Tiago trata isso aí. E outra coisa, alguns cristãos dispendiam absoluta atenção aos ricos. É outra coisa que o livro também trata, né? Essa questão de não fazer acepção de pessoas, né? Não dar somente atenção quem tem dinheiro ou quem se veste bem, né? Tiago, ele fala que tem que tratar bem todas as pessoas que entram na igreja. Sejam elas ricas ou pobres, ou que se vestem bem, ou se vêm com roupa rasgada, ou se vêm com roupa de marca, ou com roupa lá do terceirão, não importa, né? Ele diz que tem que tratar bem todo mundo. É outra coisa que também ele trata dentro da igreja, tá bom? Outra coisa, a questão enquanto outros eram roubados pelos ricos, também ele trata isso, a questão da corrupção dos ricos em cima do pobre. Ele trata isso também na sua carta, isso principalmente no capítulo 5. Os cristãos judaicos, por terem passado muitos anos apegados à religião local, ainda competiam cargos de liderança entre os congregados, confirmando a imaturidade da fé. Outra coisa que Tiago também trata, a questão de liderança dentro da igreja, né? Briga porque um quer ser maior que o outro, quer ser líder mais do que o outro, um quer mandar mais do que o outro. Ele trata também essas coisas. Gente, o livro de Tiago é excepcional. Por isso que eu digo, é um livro muito pessoal. A gente que é congregação, que é igreja, a gente vai ser muito beneficiado, muito abençoado com a leitura de Tiago, tá bom? Pastor, qual o tema central do livro? Como eu falei, Tiago escreve aos judeus que, né, para que eles continuem firmes na fé em Deus. Você sabe o que é que mais rouba a fé das pessoas? Alguém pode me dizer? Pode chutar. O que mais rouba a fé da pessoa? Nada. Também. O que mais? Sabe o que mais rouba a fé das pessoas são os problemas. A pessoa passa toda uma vida enfrentando tanto problema, tanta luta, que ele perde a fé. Tem até uma frase que eu coloquei, colocaram até dos pastores, Aline. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu coloquei no grupo de vida, deixa eu ver se eu acho. Eu achei tão interessante, foi o pastor Abel que colocou. Diz assim, Corrie Tebum. Que nome feio, Corrie Tebum o nome dele. É o cara, né? Corrie Tebum. Diz assim, se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele o manterá ocupado. Ele o manterá ocupado. As pessoas hoje, elas pensam tanto em problemas, é tanta luta, que elas não têm mais tempo para se devotar a Deus. E a desculpa é essa, eu estou ocupado, ou estou passando uma grande luta, tal. Como eu conversei com essa menina que eu estou dizendo a você. Realmente, ela não mentiu, não. Eu estou a par do que está acontecendo na vida dela. Foi uma coisa atrás da outra, assim, Mas eu disse, isso é motivo para você perder a fé? Isso é motivo para você abandonar o teu Deus? Aí onde a gente tem que provar diante do nosso Deus a nossa fé perante Ele. Então, sabe, meus irmãos, o diabo ele não vem mais com chifre, né? Com aquele chifre grande para causar medo em você, não. Ele vai colocando problemas, coisas, ocupação na tua vida, para que você... Ali começou a reunião dizendo assim, pouca gente hoje... Tá, vamos lá. Tem gente que está doente. Mas pasmem.
Não está todo mundo doente. Não está todo mundo doente. Entende o que eu estou dizendo? Qualquer motivo, a gente deixa se devotar a Deus. Perde o foco. Quantas aqui... Engraçado quando eu estou falando essas coisas, né, de chamar atenção com carinho, aí o Elma chegou para mim e disse assim, olha, cuidado com as minhas meninas, viu? E eu digo, eu vou chamar atenção de tudinho. Pois é. Aí não quer que eu... Pois é. Meus irmãos, minhas irmãs, ó, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Qualquer coisinha é motivo para a gente não se devotar a Deus. Perde o foco, como a Aline está dizendo. Qualquer coisa. Então o diabo ele faz isso. Ele vai, ó. Imagine, você tá. Vamos dizer aqui, presta atenção. Aqui é o caminho para você andar. Aqui é o caminho. Quando você vai andando, o diabo está jogando alguma coisa dos lados aqui, ó, para tirar tua atenção, para você ficar olhando, ó. Ó. Daqui a pouco você está fazendo isso, ó. Entrando na onda do diabo. Porque tirou o foco. É isso que tem acontecido com a igreja. E isso não é só questão de pecar, não, viu? É o entretenimento. A pessoa, em vez de se devotar a Deus, mas liga lá, dá danada na Netflix lá. Passa 2 horas na Netflix. Ou mais. Que tem uns que é que nem droga, né? Começa a assistir uma série, tem 20 episódios, ele assiste os 20 episódios no dia só. Maratonando, né? Chama? Pois é. Mas as coisas de Deus não... Quando não lê a palavra, o primeiro versículo já quer desistir. Por que não vai maratonar também a Bíblia? Vai ler o livro de Tiago todinho? Tu está entendendo como é que é? Gente, é tudo questão de colocar Deus em primeiro lugar. Essa é a questão, tá bom? Vamos lá. Então, ele trata disso, meus irmãos, essas questões muito pessoais, né, de questões nossas mesmo, do cotidiano, tá bom? Agora tem uma coisa importante aqui, deixa eu ver. Coloca Tiago 2, 20 e 22, por favor. Para mim, o tema central de Tiago é esse e outro, tá bom? Ó, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Não tem como esquecer, quando você termina o livro de Tiago, não lembrar da fé com obras. Ele fala muito nisso. Para mim é um dos temas centrais, né? A questão da fé com a obra. Porque Tiago, ele disse o seguinte, que a fé ele tem que andar junto com as obras. Não existe fé sem obras. E aí você vai entender um impasse, eu vou falar daqui a pouco de Martinho Lutero, com o livro de Tiago que ele teve, a ponto de chamar o livro de Tiago de Epístola de Palha. Epístola de Palha, tá certo? E tem outro também, acho que é o versículo 5, mas eu não coloquei o capítulo aqui, mas vocês sabem qual é, que diz assim: se algum de vós tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há dada. Versículo 5, só não sei de capítulo é. Capítulo 1, né? Coloca aí 1,5. 1,5. Pronto. Não é 1,5 não. 1,5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça. Então, outro tema que ele fala muito é a questão da sabedoria. Por quê? Todo problema, meus irmãos, que a gente passa na igreja, que é o que Tiago trata de forma muito minuciosa, corrupção, problema de liderança, tal, essas coisas muito pessoais, ele diz assim, se você tiver sabedoria, você não passa por nenhum desses problemas. A pessoa que é sábia, ele sabe entrar e sabe sair de qualquer lugar. Nada vai tirar o que é mais importante no coração dele, que é a sua devoção a Deus. Você acha que uma pessoa sábia vai estar brigando por cargos? Ou vai estar se corrompendo por qualquer coisa? Ou vai estar falando, ele fala da língua também, falando mal de alguém, ou fofocando de alguém? A pessoa sábia, ela sabe se portar.
Por isso, também um tema principal da carta é essa questão. Peça sabedoria a Deus que Ele dá a todo o que pede. Tá certo? E eu quero falar aqui agora, já perto de finalizar, a divisão do livro. Tu pode escrever para mim, Márcio? Para quem puder anotar. São 5 coisas só. Mas então, capítulo 1. São 5 capítulos de Tiago. Capítulo 1. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa normativa que eu coloquei aqui não eu não bato o martelo, né? Tá bom? Tem outras pessoas que dão em cada capítulo outro tema. Aqui foi o que tá bom? Capítulo 1, ele fala sobre o comportamento do cristão. Então ele vai trabalhar como o cristão deve se portar dentro da igreja e fora da igreja. Vai tratar de forma muito minuciosa essas questões. Tratamento com a liderança, tratamento com as pessoas lá fora, com as pessoas que chegam na igreja. Tudo isso aí, capítulo 1, tá bom? Capítulo 2. A fé é confirmada pelas obras. É aquela tão conhecida passagem. Mostra a tua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tá bom? Capítulo 3. O poder da língua e a sabedoria. Tiago, ele teve que aprender com duros custos, Fátima, essa questão da língua, né? Porque você vê que eles falavam muito, né? Desprezando, ele e os irmãos desprezando Jesus. Quem não lembra do episódio que ele disse assim, se você quer ficar conhecido, vai lá para a festa. Dizendo para Jesus. Que é isso? Terceiro, o poder da língua e a sabedoria. Quem não lembra, né, meus irmãos? Aí Jesus disse assim, o meu tempo ainda não chegou, agora o de vocês está sempre pronto. A linguinha felina deles, né, querendo ferir Jesus, porque Jesus tinha perdido muitos discípulos. Na verdade, só tinha ficado os 12, né? Lembra do episódio que Jesus deu um discurso forte? Ele disse, eu sou o pão da vida, né? Ele disse, olha, quem crê em mim, eu vou ressuscitar o último dia. Aí a Bíblia diz assim, os discípulos, duro é esse discurso. Quem pode ouvi-lo? Aí a Bíblia diz que a partir dali todo mundo abandonou Jesus, só ficaram os 12. Aí Jesus chega para os 12 e diz assim, vocês querem ir embora também? Pode ir. Aí Pedro diz, para onde nós iremos se só tu tens palavra? E ainda Jesus diz, mesmo assim um de vocês é o Satanás. Falando de Judas. Né? Então Jesus volta para casa, está perto da festa da Páscoa, ele volta para sua casa, e nesse bate-papo com os irmãos sabendo que ele tinha perdido muitos discípulos, aí com a língua, né, afiada, ele assim, vai lá para a festa, faz os milagres que tu faz para todo mundo acreditar em você de novo. Aí é quando Jesus diz, o meu tempo não chegou ainda não, agora de vocês, na hora que vocês quiserem, está pronto. Né? E aí ele aprende, né, que a língua não pode desprezar nem amaldiçoar ninguém. A língua, quando a gente se converte, ela tem que abençoar pessoas. A verdade, mesmo uma verdade, ela tem que ser dita com amor. Ela não pode ser dita com ira, com raiva, porque ao invés de você ganhar a pessoa com a verdade, você vai perder e vai até deixar a pessoa irada também. O cristão tem que tratar todo mundo com amor e com respeito, principalmente se for irmãos. É com respeito. Então, o Tiago aprendeu isso aí, tá bom? O capítulo 4, ele fala das guerras e o relacionamento com Deus. Ele fala das guerras externas e das guerras interiores que a gente trava. Todo cristão trava a guerra interior, né? Que é a briga da carne. Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas é o mal, porque está dentro de mim. Então essa guerra interior que a gente trava, ele também trata isso aí, e de forma exterior também, tá bom? E fala do relacionamento com Deus. E o capítulo 5, ele fala sobre o juízo de Deus contra os gananciosos. O juízo de Deus contra os gananciosos. Meus irmãos, a gente fala em gananciosos assim, e até estranho, porque talvez muitos aqui não sejam gananciosos. Né? Graças a Deus a gente temos um espírito que nos faz humilde, né? Até por nossas condições. Mas, paz, meus irmãos, neste mundo, principalmente no meio cristão, tem muitos gananciosos, viu?
se aproveitam da fé, se aproveitam porque tem muita gente, muita oportunidade e querem ter vantagem sobre pessoas. Então, Tiago, trata isso também. Como trata as coisas do Senhor e as pessoas que são de Deus, tá bom? Meus irmãos, aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Tudo que a gente arranca das pessoas vai ser arrancado de nós. É a lei da semeadura. O que o homem semeia, ele colhe. Você nem imagina quando isso vai acontecer, mas acontece. A gente perde, não adianta. Se você tira de alguém, se você atropela alguém, você vai ser atropelado. Nem que seja por Deus, mas vai. Pode acreditar. Seja justo, ético e amável com as pessoas. Você vai ver que você vai receber isso aí também das pessoas. Amém? E eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte. O ponto polêmico do livro de Tiago. Tá bom? Martinho Lutero, ele foi contra o livro de Tiago. Ele não queria que o livro fizesse parte do cânon sagrado. Exatamente por essa relação da questão das obras. Né? E aí a gente tem que entender Martinho Lutero. Por quê? Qual foi a maior briga de Martinho Lutero? Foi que a Igreja Católica ensinava a venda de indulgências, né? E essa questão da caridade, para poder ir para o céu. Tem que fazer caridade, tá, não sei o que mais. Hoje que os espíritas usam muito isso. Então, quando ele se depara com o livro de Tiago, que ele diz assim, mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei minha fé pelas minhas obras, ele trata o livro de Tiago como uma epístola de palha, né? Comparado com as outras epístolas, né? E aí ele realmente ele relutou muito para que esse livro entrasse no cânon sagrado, né? Mas depois ele admite que realmente é um livro assim que precisa ser entendido com muita calma, com muita oração, para compreender o que Tiago realmente estava querendo falar. Tá bom? Como eu disse, é um livro diferente de todos os outros. As epístolas gerais é muito diferente, porque ele trabalha muito o pessoal, você dentro de você e o que a gente convive diariamente aqui na nossa vida congregacional, cotidiana, congregacional, né, com as pessoas. Então é um livro muito pessoal. Por isso tem que ter muito cuidado com o que o Tiago fala, entendendo. Por isso que é bom ter alguém, né, mais maduro para ensinar. E na hora que, um dia que o pastor Augusto estiver ministrando para vocês, minhas irmãs, façam perguntas, tá bom? Não deixe dúvidas nenhuma a respeito do livro, tá bom? Porque, por exemplo, só essa questão, mostra a tua fé sem obras, né? Que eu mostrarei minha fé pelas minhas obras, né? E aí alguém pode perguntar assim, sim, mas o ladrão na cruz não teve obras e foi salvo. Você está entendendo como é? Então a gente compreende também a questão de Martinho Lutero também, né? Mas aí o que acontece? O ladrão na cruz não tinha como fazer obra. Ele tinha como descer da cruz para fazer alguma coisa? Não entendi. Foi. É. Sim. Não, então, eu não estou duvidando do arrependimento do ladrão. Ele se arrependeu e foi salvo mesmo, né? Mas assim, se a gente pegar o pé da letra, não, a gente tem que ter obra. E se não tiver? Está entendendo? Porque assim, de repente, preste atenção. O que Tiago está querendo falar, que eu vou dar um spoiler já, né? Lá na frente, para você entender. Que todo cristão que não morreu ainda, você morreu ou está vivo? Diga, está vivo? Quem está vivo aqui? Pronto, enquanto você está vivo, você como cristão, você tem que ter obra. É isso que Tiago está dizendo. Se o cristão, enquanto está vivo, não tem obra, alguma coisa de errado tem. É isso que ele está dizendo. Agora, vamos dar um exemplo. Se você se converte hoje, aí você era do mundão, não tem obra nenhuma, e de repente você sai, alegre e feliz, aceitei Jesus, e um carro te pega ali e te mata, você está salvo do mesmo jeito. Entendeu como é que é? Então, é coisa assim que... Não é só isso, tem outras coisas sobre a
a questão do que Cristo fez, né, que também Martinho Lutero. Quer ver algumas coisas aqui, ó, para terminar? Soteriologia, né, que é a questão da salvação, as questões da salvação. A questão da justificação. Por quê? Se o crente tem que ter obra, então ele só é justificado se tiver obra. É isso que Martinho Lutero pegou muito no pé. Não. A fé da justificação é uma fé que não precisa de obra. É isso que Martinho Lutero defendeu. Entendeu como é que é? Aí ele chamou epístola de palha, né? Como fosse assim, uma epístola inferior às demais. Mas não é, tá bom? É uma epístola tão... Como é que eu posso... por Deus, me fugiu da mente agora. Inspirado. É uma epístola tão inspirada como qualquer outro livro da Bíblia Sagrada, tá bom? Eu garanto uma coisa a vocês vão ser muito abençoados com esse livro, com a leitura desse livro. Você vai ver, muito abençoada, tá bom? Amém? Tem alguma pergunta, alguma coisa?